Até a amante ficou em silêncio depois que eu disse isso. Oi, aqui é a vovó Verônica. Hoje vou contar a minha história. Vamos lá. Sabe, minha querida, tem momentos na vida que a gente se vê numa encruzilhada que jamais imaginou pisar. Eu estava ali, no meio da minha cozinha, com as mãos ainda molhadas da louça que acabara de lavar, quando o telefone tocou. Era ela. A voz que eu reconheci na primeira sílaba, mesmo nunca tendo conversado antes. A mulher que havia destruído 23 anos do meu casamento com uma naturalidade assustadora. Respirei fundo e atendi com uma calma que nem eu mesma sabia de onde vinha. Durante todos esses meses, desde que descobri a traição, eu havia ensaiado 1000 vezes o que diria se um dia nos encontrássemos cara a cara. Pensava em gritar, chorar, xingar, fazer um escândalo que ecoaria pelos 4 cantos da cidade. Mas quando ouvi aquela voz pedindo para conversarmos, algo diferente aconteceu dentro de mim. Uma serenidade estranha tomou conta do meu peito, como se uma força maior estivesse me preparando para algo que eu ainda não compreendia completamente. Ela disse que precisava falar comigo, que não conseguia mais dormir direito, que as coisas tinham saído do controle. Falava rápido, nervosa, como quem tem pressa de se livrar de um peso. Eu escutava em silêncio, sentindo cada palavra penetrar em mim como pequenas agulhas. Não era raiva o que eu sentia, era algo muito mais profundo. Era a certeza de que aquela conversa mudaria tudo para sempre, tanto para ela quanto para mim. Marcamos de nos encontrar no parque onde eu costumava levar meus netos para brincar. Um lugar que representava vida, alegria, futuro. Ela chegou primeiro, sentada num banco, mexendo nervosamente nas mãos. Quando me viu chegando, levantou-se com uma expressão que misturava medo e alívio. Eu caminhei devagar, cada passo sendo calculado não pela mente, mas pelo coração, que havia aprendido coisas demais nos últimos meses. Nos cumprimentamos sem abraços, sem apertos de mão. Apenas um olhar que dizia mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Ela estava diferente do que eu imaginava. Mais frágil, mais humana, mais quebrada do que a imagem de mulher fatal que eu havia construído na minha cabeça durante todas aquelas noites sem sono. Percebi naquele momento que a dor não escolhe lado. Ela simplesmente se instala onde encontra espaço. Sentamos no mesmo banco, com uma distância respeitosa entre nós, e ela começou a falar. Palavras saíam atropeladas, explicações que soavam mais como desculpas desesperadas do que justificativas reais. Eu continuava em silêncio, observando cada expressão, cada gesto, cada lágrima que começava a se formar nos cantos dos seus olhos. Algo dentro de mim sabia que era chegada a hora de dizer o que precisava ser dito. Você já viveu um momento em que precisou encontrar forças que nem sabia que tinha? Conta aqui nos comentários como foi essa experiência na sua vida. Ela falou por quase 15 minutos sem parar, como se as palavras fossem a única coisa impedindo que desabasse completamente. Contou sobre como tudo começou, sobre os encontros casuais que viraram intencionais, sobre as mentiras que teve que inventar para a própria família. Eu escutava cada detalhe com uma atenção que me surpreendia, pois não sentia o ódio que esperava sentir. Em vez disso, havia uma curiosidade estranha sobre como 2 pessoas podem destruir tantas outras sem perceber o rastro de dor que deixam pelo caminho. Quando ela finalmente parou de falar, o silêncio que se instalou entre nós era quase palpável. Pássaros cantavam nas árvores. Crianças brincavam ao longe. A vida seguia seu curso normal, enquanto nós 2 estávamos presas naquele momento suspenso no tempo. Ela me olhava esperando uma reação, uma explosão, talvez até um perdão, que eu não tinha certeza se conseguiria dar. Mas o que saiu da minha boca foi algo que nem eu esperava. Comecei falando baixo, quase sussurrando, sobre os 23 anos que eu havia dedicado àquele casamento. Não falei com raiva. Falei com a simplicidade de quem está contando uma história que aconteceu com outra pessoa. Contei sobre as madrugadas cuidando dos filhos doentes enquanto ele trabalhava. Sobre os sonhos que abandonei para construir os dele. Sobre as pequenas traições do cotidiano que eu fingia não ver para manter a paz da família. Ela começou a se mexer inquieta no banco e percebi que minhas palavras estavam tocando em feridas que ela não sabia que tinha.
Continuei falando sobre como é estranho descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. Como é se olhar no espelho e não reconhecer a mulher que você se tornou. Não estava tentando machucá-la. Estava apenas dividindo uma verdade que precisava ser dita. Uma verdade que talvez pudesse libertar as duas. Foi quando mencionei meus netos que sua expressão mudou completamente. Falei sobre como eles perguntavam onde estava o vovô. Sobre como era difícil explicar para uma criança de 5 anos por que a família havia se despedaçado de uma hora para outra. Vi lágrimas começarem a escorrer pelo seu rosto. Mas não parei. Algumas verdades precisam doer antes de curar. E eu sentia que aquela era uma delas. O interessante é que quanto mais eu falava, mais leve me sentia. Era como se cada palavra fosse um peso saindo dos meus ombros. Uma pedra sendo removida do meu peito. Ela, por outro lado, parecia estar murchando diante dos meus olhos, como se finalmente estivesse entendendo a dimensão real do que havia acontecido. E foi nesse momento que decidi dizer a frase que mudaria tudo. Alguma vez você precisou falar uma verdade difícil que mudou completamente uma situação? Compartilhe aqui embaixo como foi esse momento. Respirei fundo e olhei diretamente nos olhos dela antes de continuar. O que eu ia dizer não havia sido planejado. Não estava nos meus ensaios mentais das madrugadas insones. Saiu do fundo da alma. Daquele lugar onde guardamos as verdades mais cruas sobre nós mesmos. Disse que por meses havia sentido raiva, sim, mas que a raiva havia dado lugar a algo muito mais poderoso. Uma clareza assustadora sobre quem eu realmente era e sobre o que realmente importava na vida. Expliquei que durante todo esse tempo de dor, eu havia descoberto uma mulher dentro de mim que nem sabia que existia. Uma mulher que não precisava de aprovação, que não dependia da validação de um homem para se sentir completa, que havia aprendido a encontrar força na própria vulnerabilidade. Disse que ela, sem saber, havia me dado o maior presente da minha vida. A liberdade de me redescobrir aos 62 anos de idade. Nesse momento, ela tentou me interromper. Começou a falar algo sobre não ter sido intencional, sobre como as coisas simplesmente aconteceram. Eu levantei a mão delicadamente e pedi que me deixasse terminar. Havia algo mais importante que precisava ser dito. Algo que ela precisava escutar, não para se sentir melhor, mas para entender realmente o que havia acontecido ali. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Contei sobre as noites que passei acordada, não chorando como ela provavelmente imaginava, mas planejando uma vida nova, pensando nos lugares que queria conhecer, nos cursos que queria fazer, nas amizades que havia negligenciado ao longo dos anos por estar sempre disponível para ele. Falei sobre como havia retomado contato com quem eu era antes de me tornar apenas a esposa de alguém, apenas a mãe de alguém. A expressão no rosto dela mudou gradualmente, da expectativa de confronto para algo que parecia ser compreensão, misturada com um tipo diferente de dor. Era como se ela estivesse percebendo que não era apenas a heroína ou a vilã da história, mas apenas mais uma pessoa perdida, tentando encontrar sentido na própria vida. Eu continuava falando, mas agora com um tom ainda mais suave, quase maternal. Foi quando cheguei na parte mais difícil da conversa. Disse que não conseguia odiá-la, porque reconhecia nela a mesma solidão que eu havia sentido durante anos no meu casamento. Disse que ele havia me abandonado emocionalmente muito antes dela aparecer, que eu apenas não havia tido coragem de admitir isso para mim mesma. E foi nesse momento que ela parou de chorar e ficou completamente imóvel, como se tivesse levado um choque. Você já teve que enfrentar uma verdade sobre si mesmo, que mudou sua perspectiva sobre tudo? Deixa aqui nos comentários o que essa descoberta trouxe para a sua vida. Ela me olhava agora com uma expressão que eu nunca havia visto antes, nem mesmo nas pessoas mais surpresas que já encontrei na vida. Era como se cada palavra que eu falava estivesse reorganizando algo dentro da cabeça dela, como se ela estivesse vendo um quebra-cabeças se formar diante dos seus olhos. Continuei falando, mas agora sobre ele, sobre o homem que ambas amávamos de formas diferentes e que, no final das contas,
Não pertencia verdadeiramente a nenhuma das duas. Disse que após meses observando nosso casamento de fora, como uma estranha olhando para a própria vida, eu havia percebido que ele sempre foi um homem incapaz de se entregar completamente, que comigo ele estava presente no corpo, mas ausente na alma, e que com ela provavelmente acontecia a mesma coisa. Homens assim não traem por maldade, traem porque têm medo da intimidade real, do compromisso verdadeiro, da vulnerabilidade que o amor exige. Sua respiração ficou mais pesada e ela começou a assentir lentamente, como se finalmente alguém estivesse colocando palavras em sentimentos que ela não conseguia nomear. Percebi que ela também havia sentido essa distância emocional dele, essa sensação de estar amando alguém que nunca se entregava por completo. Era como tentar abraçar uma sombra. Você sente que tem algo ali, mas nunca consegue tocar, realmente. Foi quando falei sobre as promessas que ele havia feito para ela. As mesmas que um dia fez para mim. Como ele provavelmente disse que deixaria tudo para trás, que construiriam uma vida nova juntos, que ela era diferente de todas as outras. Disse que conhecia essas palavras de cor, porque já as havia escutado, já havia acreditado nelas, já havia baseado sonhos inteiros nelas. E que agora, com a clareza que só a dor pode trazer, eu sabia que eram apenas palavras vazias de um homem perdido. Ela começou a soluçar baixinho, mas não era mais o choro nervoso do início da conversa. Era um choro de reconhecimento, de quem finalmente entende algo que estava bem na frente do nariz, mas que se recusava a ver. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela as entrelaçou no colo, como se estivesse tentando se segurar, para não desabar completamente ali mesmo, no banco do parque. Nesse momento, senti uma compaixão inesperada por ela. Não pena, não superioridade, mas uma compaixão genuína de uma mulher que reconhece outra mulher perdida no mesmo labirinto emocional. Disse que ela era jovem ainda, que tinha tempo de reconstruir sua vida sobre bases mais sólidas, que merecia um amor que não precisasse ser escondido, que não viesse acompanhado de culpa e mentiras. Já aconteceu de você descobrir que estava vivendo uma ilusão que parecia muito real? Conta aqui embaixo como foi esse despertar na sua vida. Foi então que chegou o momento que eu sabia que viria, mas que não havia planejado exatamente como aconteceria. Ela me olhou com os olhos vermelhos e perguntou diretamente se eu conseguiria perdoá-la algum dia. A pergunta ficou suspensa no ar entre nós, como uma ponte que nenhuma das duas sabia se deveria atravessar. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos. Não porque não soubesse a resposta, mas porque sabia que ela mudaria tudo para sempre. Disse que o perdão não era algo que eu poderia dar como um presente embrulhado, que não funcionava assim. Expliquei que perdão verdadeiro nasce quando você percebe que segurar mágoa é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Que eu havia chegado num ponto onde guardar raiva dela seria como carregar pedras numa mochila que eu mesma escolhia carregar todos os dias. Mas então, acrescentei algo que fez seus olhos se arregalarem completamente. Disse que ela não precisava do meu perdão. Ela precisava do perdão dela mesma. Que enquanto ela continuasse carregando a culpa do que havia feito, nunca conseguiria construir uma vida realmente feliz com pessoa alguma. Que a culpa era como uma corrente invisível que a mantinha presa no passado, impedindo qualquer possibilidade de futuro real. Sua expressão mudou novamente, como se ela estivesse vendo algo que nunca havia considerado antes. Falei sobre como eu havia aprendido a me perdoar, por ter permanecido tantos anos num casamento onde não era valorizada, por ter aceito migalhas emocionais como se fossem um banquete completo. Disse que perdoar a si mesma era o trabalho mais difícil que qualquer pessoa poderia fazer, mas também o mais libertador. Foi nesse momento que ela fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenida. Perguntou se eu achava que ele realmente amava alguma de nós duas. A pergunta ecoou dentro de mim como um sino, tocando numa catedral vazia. Eu sabia a resposta, mas sabia também que dizer em voz alta mudaria algo fundamental na forma como ela via toda aquela situação. Respirei fundo e disse a verdade mais crua que eu poderia compartilhar. Disse que homens como ele não amam pessoas.
Eles amam a sensação de serem amados, que ele se alimentava da adoração, da disponibilidade emocional, da entrega completa que nós mulheres oferecíamos, mas que nunca conseguia retribuir na mesma medida. Era um homem faminto emocionalmente que consumia o amor das outras, sem nunca conseguir produzir o seu próprio. Você já percebeu que estava dando mais numa relação do que recebia? Como foi quando você teve essa consciência? Compartilha aqui embaixo. O silêncio que invadiu aquele cômodo foi mais pesado do que qualquer grito que já ouvi na vida. Eu olhei nos olhos dela e não vi raiva, nem dor. Vi confusão. Como se, pela primeira vez, ela tivesse entendido o que realmente estava fazendo ali. Não era só sobre mim, nem sobre ele. Era sobre tudo o que ela se tornou no meio daquela mentira. Eu não levantei a voz, não chorei, não bati porta. Apenas falei a verdade com a alma limpa. E essa verdade doeu mais que qualquer confronto. Ela baixou os olhos como quem procura o chão para fugir, mas não tinha para onde correr. Eu não desejei vingança, nem quis provar ponto nenhum. Só cansei de ser a parte que aguenta tudo calada. E naquele dia, escolhi me levantar sem deixar nada em pedaços. Só deixei o que já estava quebrado. Disse que ela podia ficar com ele se achasse que valia a pena lutar por alguém que escolheu a covardia em vez da verdade. Mas que comigo, o jogo tinha acabado. E acabou mesmo. O mais estranho foi a expressão dele. Não era de medo, nem arrependimento. Era vazio. Como se ele só tivesse se dado conta de que ia perder as duas. E perdeu. Porque eu saí e ela não teve coragem de ficar. Ficaram os dois ali, parados, se perguntando onde foi que tudo desandou. Mas eu sabia. Desandou quando a mentira virou rotina. Quando a presença virou obrigação. E quando a ausência deixou de incomodar. A amante entendeu, tarde demais, que não era vencedora. Era só cúmplice. Saí daquele lugar com o coração doendo, sim. Mas foi uma dor diferente. Não era tristeza. Era libertação. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu respirasse sem pesar. Eu não precisava mais competir com ninguém. Não precisava provar que era suficiente. Eu sou suficiente, sempre fui. Mas estava presa numa história onde só existia espaço para dor e desculpas mal dadas. E naquele dia, com a cabeça erguida, eu saí para nunca mais voltar. E nunca mais voltei. O tempo passou e sabe o que é curioso? Nunca mais vi nenhum dos dois. Me disseram que ele tentou voltar, que ela também sumiu. Mas eu não quis saber, porque quem escolhe a paz não tem mais tempo para a guerra. Eu reconstruí minha vida, meus dias, meus sorrisos. Não foi fácil, mas foi verdadeiro. E eu prefiro uma solidão sincera do que uma companhia que me faz duvidar do meu valor. Aprendi isso com sangue, lágrima e fé. Muita fé. Foi ela que me sustentou quando tudo parecia desmoronar. E hoje, quando olho para trás, não carrego raiva. Carrego lição, porque foi naquele silêncio, o dela, o dele e o meu, que encontrei a resposta que tanto buscava. Eu não perdi nada. Eu me livrei. Me livrei da dúvida, da espera, da humilhação disfarçada de rotina. Me livrei de uma história que me prendia pelo medo e me soltei pela coragem. Por isso te pergunto, você já sentiu que perdeu algo, mas no fundo se libertou? Me conta aqui nos comentários. Quero ouvir a sua história também. Por um bom tempo me peguei lembrando de cada detalhe. A conversa, o silêncio, o olhar vazio. Não porque eu queria reviver aquilo, mas porque entendi que certas cicatrizes não existem para doer, e sim para lembrar onde a gente nunca mais deve voltar. Te juro, não foi fácil, mas eu precisei passar por tudo aquilo para enxergar o que realmente mereço. E o que eu mereço nunca esteve nos braços de quem me fez duvidar do meu próprio valor. Eu já vi muitas mulheres se arrastando por migalhas, achando que o amor é sinônimo de dor. Já vi outras tantas se calando, acreditando que o tempo vai mudar o que o caráter já deixou claro. Mas eu digo com a alma em paz, quem ama não confunde. Quem ama não machuca escondido. Quem ama não precisa de palco nem plateia. E foi no dia em que deixei de esperar por quem não vinha, que me encontrei comigo de verdade, sem interferência, sem sombra,
A amante. Ah, aquela mulher. Talvez tenha achado que venceu. Talvez tenha sentido o gosto amargo de perceber que nem sempre quem rouba fica com o prêmio. Porque o que ela levou não era um homem, era um fardo. E a ausência dele na minha vida virou o espaço perfeito para eu florescer. Nunca pensei que a minha cura começaria justamente no dia que tudo desabou. Mas às vezes a queda é só o começo da construção mais sólida que a gente pode ter. A de dentro para fora. Foi nesse processo que eu redescobri a mulher que eu era antes de ser só esposa, só mãe, só apoio. Voltei a rir de verdade, a olhar no espelho sem culpa, a fazer café só pra mim, sem sentir que faltava alguém à mesa. Percebi que não é a ausência que dói, é a presença errada. A gente não precisa estar com alguém para se sentir viva. A gente precisa é se sentir inteira, mesmo quando estiver sozinha. E isso, ninguém mais pode tirar de mim. Nunca mais. Hoje, cada história que ouço, cada olhar que cruza comigo na rua, carrega uma dor parecida. E eu reconheço de longe quem tá sufocando calada. Porque eu já fui essa mulher. E se eu pudesse dizer uma coisa para cada uma delas, seria: não espera o silêncio da amante para entender o seu valor. Não precisa chegar ao limite para recomeçar. O seu limite pode ser o seu recomeço, se você tiver coragem de sair antes que se perca. Agora que o tempo passou e o coração cicatrizou, percebo que o que parecia fim era só uma parte da estrada que me trouxe até aqui. E talvez você esteja nessa estrada também. Talvez ainda tenha alguém na tua vida que te faz sentir menos. E talvez hoje seja o dia de fazer o que eu fiz. Dizer algo tão verdadeiro, tão claro, tão firme, que até quem te enganou fique em silêncio. Você já viveu esse tipo de libertação? Me conta nos comentários. Pode ser que a sua coragem acenda a força de outra mulher também. Tem coisa que só o tempo mostra. Mas tem verdades que, quando ditas na hora certa, mudam tudo antes mesmo do tempo agir. O que aconteceu comigo não foi um escândalo. Foi um despertar. Não precisei gritar. Não precisei implorar. Só precisei me lembrar de quem eu era antes de tudo isso. E dizer com firmeza e paz aquilo que só quem passou pela dor consegue dizer com tanta força, que até a amante ficou em silêncio. Não foi sobre dar o troco, foi sobre não aceitar mais migalhas. Foi sobre entender que o amor de verdade começa dentro da gente. E quando essa verdade sai pela boca com coragem, não tem mentira que permaneça de pé. Quem precisa de duas mulheres para se sentir homem, já se perdeu há muito tempo. E quem aceita dividir o que nasceu para ser inteiro, uma hora se quebra junto. Agora, eu te deixo com uma pergunta que ainda ecoa dentro de mim até hoje. O que você precisa dizer com firmeza para se libertar de vez? Se isso aqui falou com você de alguma forma, se inscreve aqui agora no canal, para não perder nenhum vídeo que traga verdade, coragem e fé. Curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se prepara. Vou deixar aqui no final outro vídeo com uma história que talvez te faça lembrar de algo que você tentou esquecer. Um beijo da vovó Verônica. E cuida do teu coração. Ele vale mais do que você imagina.